Olá! Vamos conversar sobre um assunto que mexe com a vida de todo mundo: o trabalho. Para muita gente, é o que dá sentido à vida, é fonte de propósito. Para outros, é uma luta, uma fonte de angústia. Mas afinal, o trabalho é uma bênção ou é uma maldição? Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. E essa dualidade, acho que todo mundo se identifica, né? Aquele sentimento bom de terminar um projeto, de se sentir útil, mas também aquela ansiedade que bate no domingo à noite só de pensar na segunda-feira. O trabalho define quem somos, organiza nossos dias, mas também pode ser a causa de um estresse enorme. Para a gente conseguir entender essa tensão toda, a gente precisa voltar lá no começo. De onde veio o trabalho? Qual era a ideia original por trás dele, na sua forma mais pura? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. E para encontrar essa resposta, a gente vai direto na fonte, lá na origem de tudo, no livro de Gênesis. É lá que a gente encontra a concepção original do trabalho antes de qualquer complicação. Ok, vamos analisar isso com calma. O ponto mais importante aqui é que o trabalho já existia no paraíso, ou seja, não era um castigo. Era uma tarefa de parceria, de cuidado. Cultivar e guardar são verbos que falam de propósito, de responsabilidade, de criar algo, e não de um esforço sofrido. Era uma atividade boa por natureza. Só que a gente sabe que a história não parou aí. Algo mudou, e mudou drasticamente. E essa mudança transformou a natureza do trabalho para sempre, trazendo esse conflito que a gente sente até hoje. E aqui está a grande virada. O trabalho, que era uma parceria prazerosa, vira fadiga. A terra, que era um jardim para ser cuidado, se torna maldita, resistente ao nosso esforço. A atividade de criar se transforma numa luta para sobreviver, marcada pelo suor do rosto. Veja bem, o trabalho em si não é a maldição, mas o contexto em que ele acontece agora é de dificuldade e dor. A diferença é gritante, né? De um lado a gente tinha a vocação original, uma parceria com propósito, com prazer. Do outro, a realidade que a gente conhece bem: fadiga, luta, uma necessidade para poder sobreviver. Essa é a tensão que define a nossa relação com o trabalho desde então. Diante dessa nova realidade de esforço e de escassez, a humanidade precisou se organizar. E a história do trabalho acabou se tornando também a história dos sistemas que a gente criou para tentar gerenciar tudo isso. Essa forma de organizar o trabalho foi evoluindo ao longo do tempo. Começou com uma cooperação mais primitiva, só para sobreviver mesmo, mas logo se transformou em sistemas onde a opressão era clara, como no escravismo e no feudalismo, até chegar no sistema capitalista. É interessante notar como cada modelo foi redefinindo a relação entre quem trabalha e quem controla os recursos. E ao analisar os sistemas mais modernos, a perspectiva apresentada aqui descreve o capitalismo no Brasil como periférico. O que isso quer dizer? Que ele não é um centro de inovação, mas mais focado em extrair recursos e incentivar o consumo. Em contraste, o material aponta o comunismo como uma utopia que na prática fracassou em muitos lugares, e o coloca em oposição à ideia de um reino celestial. Certo. Então, se os sistemas criados pelos homens parecem ter tantas falhas, existe alguma alternativa? A análise nos leva agora para uma outra perspectiva, uma que é baseada em princípios espirituais. E o exemplo que surge é o da igreja primitiva. Era uma comunidade onde o senso de coletivo era tão forte que os bens eram compartilhados de forma voluntária, para que ninguém passasse necessidade. Um modelo realmente radical de cooperação. Aí fica a pergunta, né? Será que um modelo desse seria viável hoje em dia? É um ideal que a gente deveria buscar? Mas é importante dizer que esse modelo de partilha vinha com uma condição muito clara. E aqui está o equilíbrio. A comunidade, a partilha, nada disso era um passe livre para a preguiça. O princípio da responsabilidade pessoal era fundamental. O trabalho continuava sendo um dever de cada um. Essa ideia do trabalho como um dever sagrado foi muito influente. O sociólogo Max Weber até estudou isso num livro famoso, A Ética Protestante. Ele argumentou que essa visão de mundo ajudou a formar o capitalismo moderno. A ideia central era que trabalhar duro e ter sucesso não era só para sobreviver, mas era visto como um sinal do favor de Deus. O trabalho se tornava uma verdadeira vocação. Certo. Então, como a gente pode pegar tudo isso e aplicar na nossa vida, no mundo de hoje? Vamos para a parte final da nossa análise, que foca exatamente nisso, em princípios para o nosso dia a dia. Seja como autônomo, empregado com carteira assinada ou servidor público, as oportunidades são muitas. O ponto central aqui não é o formato do trabalho, mas a atitude. A chave é a diligência, que é o oposto da indolência, da preguiça.
E existe uma promessa ligada a essa diligência. A excelência no que se faz traz reconhecimento. Ser perito, ter esmero na sua obra, isso eleva a pessoa. É um princípio que diz que a qualidade e o esforço, no fim das contas, são recompensados. Mas, vamos ser sinceros, mesmo com todo o esforço, a preocupação com o sustento, com as contas, com o futuro, ela existe, ela aperta. E a proposta aqui é enxergar essa ansiedade não só como um problema financeiro, mas como uma questão mais profunda, uma verdadeira batalha espiritual. E a resposta final que nos é oferecida é a confiança. A ideia de que a provisão divina é maior do que a nossa ansiedade. O texto de Mateus, capítulo 6, é a base para essa confiança. Uma orientação para a gente não viver sufocado pela preocupação com o amanhã, mas confiar que somos cuidados. E assim, a gente volta à pergunta inicial, mas agora com uma nova perspectiva. A pergunta final fica para a nossa reflexão. Sabendo que o trabalho se tornou um fardo, mas que na sua origem era uma bênção, como é que cada um de nós pode, na sua própria rotina, resgatar um pouco daquele propósito e daquela alegria originais?